Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro videocast da ESEC, o ESEC Talks. A gente está hoje aqui com duas convidadas extremamente especiais para essa primeira edição. A gente quer nesse videocast trabalhar com itens de liderança, a gente vai falar de governança, vamos falar de conselhos, transformação no mercado executivo. E é um enorme prazer a gente receber hoje aqui duas convidadas e amigas, né? Mais do que executivas de sucesso, amigas. Então eu queria apresentar rapidamente as nossas convidadas, começar aqui com a Giovana Donella. Giovana Donella, ela foi uma executiva de muito sucesso, ela teve uma carreira brilhante, ela foi presidente do Seulep e depois assumiu um direcionamento mais voltado para a governança, conselhos de empresas familiares, e aí tem participado, né, participou e tem participado de uma série aí de sucessões familiares, trabalhos de governança, montagem de conselhos, montou a empresa dela, Donella Partners, que faz esse trabalho também de montagem de conselhos e governança, é uma grande parceira da ESEC, foi colocada pela ESEC em alguns processos aí seletivos de conselhos, e hoje eu acho que está em quantos conselhos, Giovana, hoje? Hoje eu tenho 5. 5 conselhos em andamento. Então, super bem-vinda. Obrigada, André. E a Rossana Sadir, também super bem-vinda, parceira minha do YPO, do Young Presidents Organization. A Rossana também, uma carreira de sucesso enorme, internacional. A Rossana foi presidente da Amway para a América Latina, né, Rossana? Teve posições na Avon, no McKinsey, em várias grandes empresas e também depois migrou para uma vida de conselhos, de conselheira. Então, hoje também está em diversos conselhos. Quantos conselhos hoje, Rossana, em andamento? Bom, já estive em vários, internacionais, multinacional, familiares. Hoje eu estou em 3. 3 conselhos em andamento. 2 internacionais. 2 internacionais. Então, sejam super bem-vindas. E a ideia nossa hoje é falar de um tema super importante, que é o tema do network, né? Como é que a gente usa o network? Como é que a gente faz networking? O que é importante para que o nosso público possa entender as benesses, né, de você ter uma rede bem montada, de como é que você aciona essa rede. Lembrando que a gente teve recentemente uma pandemia, onde a gente ficou praticamente aí, né, 2 anos, 1 ano e meio fechados, e a gente teve que acionar, né, esse network de uma forma remota, né? Então eu vou querer entender um pouquinho também como é que vocês fizeram esse trabalho remoto. Mas acho que para começar, eu acho que, se puder começar com você, Rossana, um pouquinho de como é que você enxerga, né, a importância do network para os negócios, para a sua carreira. Olha, André, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, né? Acho que quando você faz o MBTI e todas essas, o extrovertido vai mais para o 100 do que para o meio, né? Então, para mim, networking é uma questão que é orgânica. Muitas pessoas fazem o network quando precisam de alguma coisa. E, na verdade, ela tem que ser alimentada diariamente. Então, é uma atividade que você faz naturalmente e que te ajuda de várias formas, seja pessoal, seja familiar, seja profissionalmente também. Mas eu acho que o segredo do network é fazer desinteressadamente e de uma forma natural. E não ser aquele e-mail list que muitas pessoas fazem, né? Que falam, olha, eu estou procurando uma vaga, segue meu CV. Essa é a pior. Numa conversa, te conheci, te achei legal, gostei do seu perfil, do que você pensa, vamos tomar um café, e aí você começa um relacionamento. Networking é relacionamento, não é busca pontual quando eu preciso. Acho que essa é a diferença. Giovana? Eu acho que está super, super em linha com o que foi colocado, e uma coisa que eu acho fundamental é a gente servir. Porque muitas vezes a gente olha para o networking falando assim, poxa, eu vou ter alguma coisa de alguém que eu conheço ou que alguém que possa me ajudar. Não, eu sempre tentei olhar isso, André, de uma forma contrária, sabe? Então, hoje, quando eu penso em alguém ou quando alguém me pede alguma coisa, na hora eu já fico recomendando todo mundo, você sabe como que eu sou, né? Então, você fala da extroversão e eu falo do servir. Eu estou sempre procurando alguém que eu possa ajudar. Eu até falo assim, eu sou mais amiga daqueles que precisam de ajuda do que aqueles que não precisam. E eu acho que o networking é bem isso. Como que eu sirvo o outro? E à medida que você faz isso, o outro sempre acaba lembrando de você. Sempre. Quando alguém me fala, poxa, eu estou precisando de alguém que olha, eu tenho, a pessoa é assim, assada. E você acaba recomendando, inevitavelmente, aquela pessoa já se torna mais próximo de você.
Eu sempre usei muito isso, então para mim é algo bem natural, bem espontâneo de se fazer, né? As relações humanas, elas acabam sendo, né, trocas, né? Então, assim, e ainda mais a gente que está numa posição, se a gente pensar positiva de poder, né, onde a gente chegou em cadeiras mais importantes, eu acho que é também eu acho que tem um lado de poder apoiar outras pessoas, né, em fazer esse mesmo processo, mas um pouco do que você falou, eu gosto muito do negócio da conta corrente, né, de estar sempre, eu não quero estar devendo para ninguém, eu quero estar sempre com uma conta corrente positiva, de estar ajudando mais do que eu preciso. E o dia que eu precisar, eu vou acionar, né, mas não que seja uma coisa sempre que, quando eu preciso, eu vou atrás, né. Mas você não dá, né? Você não dá seu tempo, você não dá seu apoio. E para isso você precisa de um interesse genuíno, né? É isso. Então eu concordo em gênero, número, grau. O que eu faço em geral nas primeiras reuniões é dizer, me conta de você. Né? Então, em vez de já começar, porque muitos chegam e falam assim, olha, escuta aqui, eu estou precisando de tal coisa, você me ajuda? Né? Eu sento e falo, me conta de você, quero te conhecer. E a pessoa começa a contar. E é exatamente o que a Giovana disse. Na hora que ela começa a contar, você fala, poxa, eu acho que eu tenho uma coisa que posso te recomendar. Eu vi uma ideia, eu conheço uma pessoa, e você faz isso, você vai tecendo as pontes, ajudando. E na hora em que você ajuda, o impulso da pessoa é querer te ajudar de volta. Então, eu acho que escutar é fundamental, interessar-se pelo outro, buscar conhecer o outro até um pouco antes da reunião, né? Saber o que ele faz, o que interessa, quais são os pontos que a gente tem em comum, que a gente pode conversar. E aí, na hora que você senta, fica natural. Né? Eu acho que é fundamental. Tem uma coisa que, quando a gente olha para o nosso universo, e acho que a gente, né, estamos tanto em conselho e tudo, isso é muito importante, como é que você recomenda as pessoas? Eu faço um exercício muito grande de olhar sempre para isso, no sentido de quais são os meus valores e o que é o meu propósito no mundo. Então, eu acabo me conectando com pessoas similares. E na hora de fazer toda essa troca, é nisso que eu penso. Então, assim, peraí, se você está recomendando a pessoa A, B ou C, e você tem a convicção de que aquela pessoa vai entregar para quem você está recomendando aquilo que a pessoa precisa, é muita confiança. Porque você também já passou por aquilo de recomendar alguém e a pessoa não dá certo. Então, você não pode correr esse risco. E para nós, conselheiros, eu vejo isso como um ponto de diferença mesmo dentro do conselho, sabe, André? Estamos lá fazendo uma estratégia que é uma estratégia voltada para, vamos vender 10% do capital da empresa para o mercado canadense. Tá, então eu sei que eu tenho que ter um conselheiro ali, ou alguém, ou um comitê estruturado para o mercado canadense. Peraí, mas quem é que faz parte do meu dia a dia que eu confio, que vai entregar o que tem que entregar, que está apto nos mesmos valores? Porque eu estou recomendando para um conselho que eu estou sentada. Então, vai entregar? Então, faço muito essa conexão também. Eu acho que a gente precisa ter esse exercício, né? Eu já cheguei até a ouvir assim, você é muito seletiva. A questão não é nem ser seletiva, a questão é de trazer os que compactuam com o mesmo pensamento, né? Você não vai contratar, por exemplo, um conselheiro que tem problemas no Serasa, que tem processos. A mesma coisa, você não vai recomendar pessoas que você não acredita que entrega, né? Acho que tem muito isso também. Rosana, você teve uma carreira, né? Tem uma carreira internacional. Tem alguma diferença de fazer um networking dentro do Brasil versus para fora? Eu acho que a base não, a base é a mesma. Engraçado, quando a gente se mudou para a Colômbia, eu não conhecia ninguém na Colômbia. A gente foi em 2006 para Medellín. Então, a Colômbia ainda tinha o pessoal, a imagem do Pablo Escobar, ainda mais em Medellín. Né? E a gente, 2, 3 meses antes de sair, a gente já começou a fazer o que a gente faz em geral quando você constrói networking, né? Falar com os amigos próximos, família, etc. Pô, tô indo para lá, quem que você conhece? Aí você começa a entrar com amigos de amigos. E a gente chegou em Medellín e já com uma agenda de café da manhã, almoço e jantar. E 3 semanas depois que a gente estava lá, o meu chefe me falou, vamos para o Equador, que a gente tem que fazer uma reunião lá. Eu falei, vamos embora. Chegamos na sala VIP, e eu cheguei na sala VIP cumprimentando 3 pessoas que estavam na sala VIP.
E o meu chefe, que tinha nascido e sido criado em Medellín, me olhou e falou assim, como é que você conhece tanta gente? E como é que você conhece a fulana, que é o braço direito do maior empresário da Colômbia? Eu falei, porque eu fui almoçar com ela semana passada, ela me ligou ontem me oferecendo tal coisa, não sei o que. Ele falou, mas como é que você conhece tanta gente? Eu falei, porque a gente se preocupou em conhecer, né? Então, acho que a base é a mesma. Quando você começa o seu networking, você começa pelas pessoas mais próximas. Aí você vai por amigos de amigos. Aí tem outras formas de você entrar nos networks, né, que eu chamo de hub persons, aquelas pessoas que são altamente conectadas e que podem te conectar com outras. Então é bom você identificar quem são as pessoas, essas chaves. Né? Você tem associações, né, associações de classe, associações setoriais, você tem vários grupos de mulheres, que nós estamos em muitos juntos, que são lugares onde você está por afinidade e consegue também se conectar. E, obviamente, você tem headhunters, executive search. Né? Então, a base de como você procura é a mesma. Óbvio que você tem que estar atento às nuances culturais. E aí, a forma de falar, de se colocar, de argumentar, ela muda de país em país, mesmo dentro da América Latina. Né? Eu trabalhei em 16 países na América Latina, liderei 12. Né? E a Colômbia é um país muito prolixo. Você vai falar, a comunicação é toda para te falar bom dia, eles falam de 5, 6 formas diferentes, junto. Assim, hola, que tal? E como estás? E que hubo? Que has hecho? E que mais? Eles falam tudo isso junto. Então, eles são muito, muito ricos. Não dá para você ter uma comunicação direta, né? E muito gentis. Então, você vai adoçando o seu tom de acordo com o país ou a pessoa que você está. Eu acho que não é diferente, inclusive, de acordo quando a gente fala de empresas. Tem empresas como conselheira que você tem um tom, que você coloca um tom que você sabe que vai ser ouvido. Em outros conselhos, você tem que usar uma forma diferente. Então, acho que no networking, você tem que estar atento a essas nuances pessoais, culturais, etc., para poder chegar à pessoa de uma forma que ela te ouça. Como você faz, Giovana? Super legal. Eu tô até pegar um gancho que eu vejo também por blocos, né? Quando você fala em América, né, você está falando nesse formato, mas quando você fala Ásia, por exemplo, a questão cultural é absurda. Nos anos que eu praticamente vivi na China, o net você acabava fazendo com relação àqueles costumes que eles entendem que é o de confiança. Então, vai almoçar, vai jantar, vai tomar o café, tem jeito de fazer. Então, vai tomar o café, o sapinho ali que fica dentro dos chazinhos dos chineses tem que estar virado para quem tem o poder. Vai almoçar, colocou o peixe, a cabeça do peixe tem que ser servida para o chefe. Ele já sabe que você tem os rituais, então, já bem Ele montados, fala diferente, né? com você. Ele fala diferente com você. Acabou a reunião, todo mundo indo embora, ele vem com uma melancia e te dá. Ele vem com um cacho de uva e te dá. Se você não aceita e se você não entende que aquele estou te dando um reconhecimento pelo tempo que você esteve comigo, ele não vai ficar feliz, ele vai falar, poxa, a pessoa não soube entender aquilo. Agora imagina, quantas vezes eu já não fui pro hotel com uma melancia gigante na mão. Mas colocar na mala deve ser difícil. Mas em compensação, essas pessoas não esquecem de você, né? Sabem que você entende. Então a questão cultural, a questão da empatia mesmo, de você falar a linguagem do outro. Eu estou muito acostumada com as empresas familiares. E concordo com a Rô. Você não chega lá falando e colocando um vocabulário daquele de nível de abertura de IPO. Não dá, porque às vezes uma família não está preparada ainda. Não significa que não saibam. Significa que gostam da simplicidade, da fala um pouco mais coloquial, de trabalhar de uma forma um pouco mais didática. E aí daqui a pouco, quando você vê, já está todo mundo entendendo, está todo mundo conversando com você, sabendo, né? E outra coisa importante, quando a gente fala na questão cultural, a cultura externa e a cultura interna organizacional. Ali nasce uma fortaleza muito grande do networking. Por quê? Eu vejo assim, muitos conselheiros que
está lá uma vez por mês, conhece o ambiente do conselho e o resto. Você falou da pandemia na abertura da nossa conversa. A pandemia, ela trouxe uma proximidade muito grande do conselheiro com todos. Hoje eu vejo as empresas que eu faço parte do conselho, eu já conheço desde do guardinha da portaria até o presidente. E conversa, e fala, e lembra, olha, aquela pessoa não pode assim, assado. Não dá para fazer isso com aquela pessoa. E eles lembram de você também, conversa, traz informação muitas vezes. Você está passando perto do gerente ali comercial e fala, Giovana, olha, não sei o que, conversa e fala, olha, deu super certo isso, deu super certo aquilo. E é assim que eu acho que a gente vai catalisando os processos para essa nossa construção aí de relacionamento. Vocês tiveram algum, por fato de vocês serem mulheres, né? Vocês tiveram algum tema em termos de preconceito, algum tema voltado para um lado de quando a gente pensa em criar um networking, ou algum tema específico em relação a serem mulheres crescendo na carreira? Olha, não tenho esse Facilidades histórico. ou dificuldades? Não, eu acho que essa coisa, inevitavelmente, a mulher ela tem essa coisa do servir mais, né, de estar muito mais próximo, de trazer essa coisa do aconchego. Tem, essa é a verdade. Então, no meu caso, como são empresas familiares, muitas vezes eu sinto que eles adoram. Facilitou, então. Facilita, poxa, até numa entrevista, o fato de você ser próximo, o fato de você falar com simplicidade, de colocar que você vai estar do lado e vai apertar na mão, olha, eventualmente algumas coisas vocês não vão entender no começo, mas eu vou pegar na mão, a gente vai caminhar junto, vai construir junto. Acho que nesse sentido sim, André, mas muito mais pela característica da mulher ser mais, né, essa coisa do nosso jeitinho, assim, mas pelo fato de ser mulher, acho que não. Potencialmente o homem ele acaba sendo mais agressivo nesse speech, né? É engraçado, mas eu estou dando até umas palestras sobre liderança feminina, né? Tenho que dar uma essa semana, inclusive. E aí eu acho que para o networking ser mulher facilita. Porque quando você tem homens, você tem aquela luta do macho alfa, né? Do lobo da alcateia, né? Que, então, às vezes, um tenta levantar a crista mais que o outro. E nós, as mulheres, eu brinco que a gente tem mais ferramentas, não vou dizer nem armas, eu vou falar mais ferramentas de atuação no momento de construir uma relação. E para mim isso ficou claro no momento em que eu tive que usar o networking interno, porque a Giovana falou uma coisa muito importante. A gente, quando fala de networking, a gente fala de networking pensando em como você se expõe para o mundo externo. Mas tem um outro networking que é importantíssimo você construir, é o networking que você constrói dentro do seu mundo interno, como ela estava comentando nas empresas. E quanto mais você entende o networking das várias camadas, mais você consegue liderar. Porque você entende como chegar culturalmente nas várias camadas. Nesse sentido, ser mulher ajuda, porque você adquire essa sensibilidade de olhar o ambiente, escutar o outro e entender como reagir para cada um. E no momento em que eu estava na liderança da América Latina, com uma briga muito forte acontecendo, por exemplo, na Colômbia, eu vou trazer histórias, porque eu acho que histórias são o que traz mais cor ao assunto, né? A gente tinha uma mega briga ocorrendo e tinha que unir os grupos que não se falavam. Então eu falei assim, olha, eu vou usar as minhas armas. Então eu foquei em 4 líderes, né? O primeiro líder é que estava perdendo. Eu falei assim, olha, você vai ter que aceitar condições. Então, de você, eu espero que você tenha a humildade de entender que você vai precisar de ajuda. Então, com ele foi uma conversa muito direta. Com o outro, que eram os 3 que estavam ganhando, o primeiro era super argumentativo, racional pra caramba. Então, eu sentei com ele e falei assim, olha, eu quero que você me dê 3 pontos que você precisa para que o outro aceite e vocês voltem a sentar na mesa. Não me traga 1, não me traga 5, me traga 3. Pensa e me traz amanhã. Então, assim, muito argumentativo, muito sério, o cara era racional, e eu sabia que ele tinha que racionalizar a briga para poder agir. O outro era completamente emocional, e muito carinhoso, e cada vez que passava me dava um beijo na testa e me dizia te quero muito, sabe aquela pessoa do coração, né? Então, aí eu usei a tática da princesa em perigo. Então eu peguei na mão dele e falei assim, Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda, eu estou com um problema grave e só você pode me ajudar. Aí ele falou assim, o que você quiser, Rossana, conta comigo, né? Porque
É o ímpeto masculino. Eu faço o que você quiser. Eu falei assim, eu preciso que você sente na mesa para conversar com os outros dois. Aí ele falou, não, não, não. Ele era passional. Saiu bravo. Voltou depois de 15 minutos, pegou na minha mão e falou assim, como é para você? E eu preciso te ajudar, porque você me ajuda sempre, eu vou sentar. Né? Então eu fui para o lado da emoção, pegando na mão, ou pedindo ajuda, né? que é coisa que o homem não consegue fazer muito, pedir ajuda. E o terceiro, eu falei, com ele eu não vou conseguir nada. Então eu sentei do lado da esposa. E teci um plano de ação com a esposa, para que a esposa argumente com ele. No dia seguinte ele veio, olha, Rosana, falei com a minha esposa e a gente decidiu te ajudar nessa situação. Então acho que nós temos essa, e aí eu sentei com o meu diretor de vendas e eu falei, olha, eu trabalhei com cada um deles dessa forma e eles estão sentando. Ele olhou para mim e falou assim, eu não conseguiria fazer isso. Né? Porque o homem, ele tende a usar, ele também tem muitas ferramentas, mas a ferramenta primordial que ele usa é a argumentação e razão. Então acho que na construção de relacionamento, é muito importante que a gente use essa sensibilidade, essa capacidade de acolher, essa capacidade de direcionar. Então, nós temos uma série, como mães, né? Sim. A gente às vezes é bruxa, às vezes é fada, né? Às vezes é médica, às vezes é padre para ouvir confidências, né? Então a gente já está acostumado a esses vários papéis e esses também a gente tem que usar na vida profissional. A caixa de ferramentas é maior, né? Ou a gente está mais acostumado a usar, né? Então tem que, como homem de repente também, e aí não dá para dizer que os homens têm, mas pensem quais são as suas caixas de ferramenta e usem de acordo com a necessidade do interlocutor, né? Você sabe que eu penso quando a gente olha para todo o universo de relacionamento da gente, eu sempre caracterizo uma coisa chamada mapa de influência, né? Então, como é que eu faço a mesma coisa? Como é que é o mapa de influências aqui? Que peças são as peças importantes para cada ponto que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu sempre coloco, estamos falando em quais níveis? E isso eu levo, inclusive, para as estratégias das empresas, para as equipes dentro do próprio conselho. Eu falo assim, gente, como é que nós estamos fazendo os mapas de influência, né? Então, os acionistas precisam estar falando com outros acionistas. Os CEOs precisam estar em contato com os outros CEOs. Você vê, às vezes, um conselho que o CEO fica 24 horas do tempo pensando na empresa, fica 12 dentro da empresa, não se relaciona com ninguém, não vê ninguém, não fala com ninguém. E na hora a gente recomenda, assim, não, a gente precisa fazer esse relacionamento. Tem conselhos que o fundador tem eventos com toda a influência do mercado e não vai no evento. Então, não, tem que começar a ir no evento. Por que eu tenho que ir no evento? Você tem que ir no evento porque lá vai ter X, Y, Z pessoas. Você precisa se relacionar com essas pessoas, porque quando precisar a gente tem aqui. Então, como é que a gente está olhando para o nosso mapa de influências? Acho que isso a gente tem que observar todos os dias, né? Olhar, eu me relaciono com quem? Com acionistas, com conselheiros, com CEOs. Isso é o suficiente para mim? Não. Então, quem mais eu preciso? E fazer as camadas mesmo. Quando você fala da camada, que eu sempre falo, camada da cebola, né? A gente vai no primeiro, que é o nosso, são os conselheiros. Mas se eu não me relaciono com a segunda camada, que são os acionistas, quando esses acionistas precisarem da gente, de quem ele vai lembrar? De quem ele se relaciona, né? Então, acho que uma dica que eu colocaria a gente fazer muito bem esse mapa de influência, sabe? Localizar quem são as pessoas chaves que faz parte do teu contexto para que você possa ter isso no momento apropriado. Agora, acho que deixa eu só complementar a Giovana, eu uso muito o mapa de influência, inclusive em mentorias, né? Então eu dou muita mentoria e ela comentou no nível macro, eu uso também no nível micro. Então, de identificar, olha, você tem que aprovar um projeto, quem são os decisores, quem são os influenciadores e quem são os detratores. Né? Então, você faz até no nível micro de colocar nomes e dizer, bom, o que os move? Quais são os interesses dele? Então, quais são os argumentos que você tem que fazer e qual é o plano de ação? Então, parte do que eu estava comentando anteriormente é o que você faz. Bom, o que o move é a argumentação, ou o que move é a mulher, e aí você cria um plano de ação de acordo com com o interesse, com a motivação ou com a necessidade daquele interlocutor,
para trabalhar uma mudança, uma decisão específica. Né? Então, eu costumo fazer muito isso em momentos de decisão de carreira ou em momentos de aprovação de um projeto, uma coisa com os meus próprios mentores e eu mesma. Então, acho que o mapa de influência é uma ferramenta importantíssima em nível macro, mas também em nível micro. O que eu vejo assim é que, às vezes, você pega as pessoas que acreditam que esse trabalho de relacionamento, de networking, é uma coisa que é reativa, né? Então a pessoa fica lá esperando, ela se conecta no LinkedIn com meia dúzia, ela vai em um ou outro evento e o que eu vejo que é, assim, pessoas de sucesso, né, que cresceram, que conseguiram crescer através de um trabalho muito bom no networking, fazem de uma forma proativa. E isso demanda tempo e estratégia. É verdade. Né? Não sei, para mim, pelo menos, eu me coloco ali dentro da minha agenda, naquela semana tem que caber ações, né, de relacionamento. Obviamente eu vivo disso, para o meu negócio é super importante, né? Mas eu muitas vezes eu extrapolo um pouquinho até o meu mundo para ter relacionamento com pessoas de coisas que eu quero saber, que eu quero entender, que eu quero conhecer, ou que lá na frente podem me ajudar com alguma coisa, ou que eu possa ajudar, né? Mas isso demanda você colocar na tua agenda de uma forma que as pessoas, eu vejo assim, é mais importante eu fazer a minha reunião de trabalho, depois ter, né? E por último, ela deixa o networking. E o networking acaba caindo para alguma reunião de trabalho que venha acontecer e você vai postergando. E André, só pegando um gancho com esse ponto que você levantou, inacreditavelmente, a grande maioria de pessoas que eu conheci, que hoje sou apaixonada por esses meus amigos, minhas amigas, nem sempre vieram da base inicial do teu negócio. Por exemplo, eu sou ciclista, sou paraquedista, você sabe disso, né? Então, muito eu fiz ali no final de semana andando de bike com as pessoas. E aí lá tem um presidente, tem uma outra conselheira, tem alguém. Então, dentro desse mapa de influência, a gente também precisa dividi-lo de forma que nós possamos manter dentro da nossa vida tudo aquilo que é importante. Porque se eu também, pequeno espaço que eu tenho da minha agenda, falando muitas horas de negócio, eu ainda pegar aquele espacinho livre para falar de mais negócio, isso pode se tornar uma coisa até boring para a pessoa. Então, você pode levar isso para um outro ambiente, o ambiente do esporte, o ambiente da culinária, sabe, o ambiente do vinho, né? Quantas vezes a gente fala, não, vamos tomar um vinho, e ali está todo mundo tomando um vinho, conversa, tira. E, de novo, o ponto que nós começamos a nossa conversa, né? A questão da verdade. Né? Eu sempre inicio, posso falar com qualquer pessoa, estou conhecendo. A primeira pergunta que eu faço é: como é que a vida tem te tratado? Porque é mais do que você só saber se está bem, entendeu? Como é que você tem sido tratado? E aí tem pessoas que gostam de falar mesmo e vai te contar a vida inteira. E você vai entrando e vai colocando, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar do... Não necessariamente é quem está no negócio. Pode estar em outra parte, fazendo coisas que você gosta, no seu hobby, no seu dia a dia, e até na sua saúde. Né? Faz relacionamento até com o médico. Eu estava essa semana no médico que eu tenho, médico há muito tempo, e ele falou, nossa, mas... você conseguiu melhorar muito, o que aconteceu? Eu falei, pô, encontrei uma nutricionista que virou minha amiga, que é uma chefe de cozinha e não sei o quê. Aí ele, não, eu quero essa chefe. E aí já passei o contato, ela já atendendo ele, já atendendo o outro, e você vai, né? Vai trabalhando. E já cria uma outra relação, né? E é aquilo do dia a dia. Eu queria migrar um pouco para o negócio de conselhos, né? Tá. Então vocês são mulheres que ascenderam a posições executivas altas e migraram para conselho. Já é difícil você ter, né? Mulheres chegando a cargos de CEO, a gente vê pela porcentagem, graças a Deus está crescendo, né? E acho que todos nós aqui estamos fazendo um trabalho para que isso cresça. E mais difícil ainda é ascender para o mundo de conselhos. Como é que foi essa transição para vocês para o mundo de conselhos? E que tipo de dica vocês poderiam dar no sentido de como é que vocês usaram o networking de vocês para alcançar a primeira cadeira de conselho? Perfeito. Que acho que aquela primeira é a mais difícil, né? Depois a coisa vai encaminhando, porque se vocês têm histórico. Porque o difícil, às vezes os candidatos chegam para mim e falam assim, olha, eu sou C-level, mas eu nunca participei de conselho. E eu estou tendo dificuldade. Tem alguma dica?
Eu acho que a primeira dica é você entender que conselheiro não é a mesma coisa que executivo. Né? Então, numa conversa, quando você se coloca, o executivo ele tende a ser muito assertivo e focar em resultados. O conselheiro, o que as pessoas buscam no conselheiro é muito mais a competência do que o resultado. Então, a primeira coisa que eu tive que adaptar para uma conversa, uma entrevista ou uma interlocução para conselho, foi o meu storyline. O discurso é diferente. O meu storytelling foi totalmente diferente. Então, assim, se antes eu falava, olha, eu fui executiva, eu fiz um turnaround, eu cresci 80%, papapá, e trazia os números, eu comecei a trazer as competências que eu tinha desenvolvido em cada um dos meus ciclos profissionais. Né? Então, olha, como estrategista, trouxe visão estratégica, como CEO, capacidade de execução, longo prazo e curto prazo. Você começa a construir uma história que é baseada no como você pode ajudar a empresa no momento em que ela está. Seja buscando crescimento, seja expansão internacional, seja dificuldade econômica ou M&A. Então, o que você vai trazendo essas competências para a mesa. Eu acho que isso é a primeira mudança que você faz. Com relação a networking, eu até cheguei a fazer uma estatística de 9 conselhos que eu tive, eu vou tentar lembrar, mas 2 vieram por associações de classe. Né? Nós pertencemos ao Women Corporate Directors, ao IBGC, e 2 vieram por job posting ou por indicação dessas associações. Acho que 3 ou 4 vieram por headhunters. Então, sim, você tem que ter uma lista de executive search, de pessoas que você conheçam, e trazer essa sua história de competências. Né? E outras 3 ou 4 vieram por indicação, por pessoas que estão em conselho, que eram acionistas, que eram donos e te conhecem, te ouviram num podcast, te viram numa conversa, gostaram do que você falou e te convidam. Né? Então, acho que a principal shift, tudo isso, todo esse networking, eu acho que você tem que ir construindo ao longo da vida. Não é agora que você vai ser conselheira que você vai entrar nessa... Agora eu vou mudar, eu vou achar pessoas diferentes. Eu até brinco com... Troca-chave. Eu tenho uma pessoa próxima que eu brinco que ele troca de personas. Né? Você não troca de persona assim, você evolui, eu também uso a analogia de cebola para dizer que você constrói camadas sobre a sua personalidade. Mas você não pode virar a personalidade de um cowboy para um high-tech. Né? Você está construindo personas completamente diferentes. Muito bom. Então, na verdade, ao longo da sua carreira, você vai construindo isso. Eu comecei a falar com pessoas sobre conselho em 2013. Eu fui da segunda turma do PDEC, que é o Programa para Mentoria de Mulheres em Conselho, do IBGC e do WCD, em 2017. Fiz o IBGC em 2019. Quando eu fui pensar em ser conselheira em 2020, eu já tinha um histórico e uma construção. Né? Já conhecia muita gente, já estava no ambiente. Né? Então, é algo que você constrói e evolui. Tem gente que muda a chave e está tudo bem, vai conseguir, mas você vai ter que começar um pouco mais um pouco diferente. De trás. Né? Você já não construiu isso, você vai ter que correr mais ou esperar resultados um pouco mais a longo prazo. Né? No meu caso, eu sempre foquei muito na educação. Então, todo o meu networking, ele acabou sendo construído da vida acadêmica. Sempre fui professora desde os 22 anos, dava aula na universidade, dava aula de cálculo 1, cálculo 2, alunos tudo de engenharia. Esses alunos hoje são altos executivos, são presidentes de empresa. E eu sempre ia para a vida acadêmica. Então, assim, eu estou fazendo um curso aqui disso, estou fazendo um curso daquilo, acabava conhecendo todo mundo, e foi aí que eu entrei dentro do IBGC. Eu fui da turma 40ª do IBGC, nossa, são 14 anos aí, e naquela época, no primeiro evento que eu participei, que foi um encontro de conselheiros do IBGC, nós fizemos exercícios, tinha salas separadas, e em um desses exercícios tinha ali 2 acionistas de empresa, e nós fazendo os exercícios juntos, acabou
Logo em seguida, ele falou assim, olha, eu quero o seu telefone que eu quero falar com você, porque eu estou com uma vaga no meu conselho e quero colocar nosso amigo, Marco da Sorrai. Então, foi aí que surgiu o meu primeiro conselho. O segundo conselho veio de novo dentro do mundo acadêmico. Eu dando aula, fui dar uma palestra dentro da USP, lá tinha 3 acionistas, um quis falar comigo, teve uma vaga, entrou. Depois outras vagas vieram de headhunter, de vocês inclusive, mas sempre por quê? Porque a gente se conheceu também no ambiente de educação, né? Que estudando junto, trabalhando junto, fazendo coisas juntos. Então, assim, acho que tem que ser localizado onde é que está a base do que você quer construir. Eu sabia que o que eu queria construir na minha carreira de conselheira era uma base do Instituto Brasileiro de Governança, de uma Fundação Dom Cabral, de uma FIA, né? Então, todos os ambientes que permeiam as pessoas que são relativas a esse ambiente. Então, ali você vai conhecer, você vai conversar. E uma outra coisa que foi muito importante, assim, que para mim deu muito resultado, foi as palestras. Eu acho que hoje, se contar, acho que eu fui a pessoa que mais palestrei de governança corporativa nesse país. Já palestrei em todos os estados brasileiros, mais de 300 palestras falando de governança corporativa, numa época que ninguém quase conhecia. 14 anos atrás, eu dava palestra para 500 pessoas, perguntava quem aqui sabe o que é governança, um ou outro levantava. Hoje eu dou a mesma palestra, todo mundo levanta a mão. E aí, nesse ambiente, você acaba sendo conhecido, né? Olha, conheci a pessoa XYZ. Teve um conselho que eu peguei numa palestra que eu dei para 25 empresas familiares e tinha ali os 25 donos. E logo em seguida, na saída, um cartão. O dia que eu for ter um conselho, eu vou querer conversar com você. O acionista me ligou 5 anos depois. Quando ele foi montar o conselho dele, ele lembrou. Lembrou de você. Lembrou. Então, onde estão os conteúdos que para você é importante nessa fase do que você quer construir? Se eu quero ser uma conselheira ou um conselheiro, obviamente, os locais desses conteúdos são aqueles que você deve estar se relacionando para construir o que precisa ser construído, né? E a Giovana tocou um ponto que eu acho fundamental, sempre dou, aqui até, quando dou mentoria, me pedem, eu dou 4 passos, né, para ser conselheiro. O primeiro é seu storytelling, o segundo é construir o seu networking, e o quarto, que eu acho que é esse que eu queria chegar, é a questão da reputação. Construa a sua reputação. Então, ela falou que ela dá muitas palestras, né? Então, você tem que realizar coisas. Não é construir a reputação no LinkedIn sem conteúdo. Com foto de mídia social, né? Então, é trazer conteúdo e trazer realizações. Né? Então, assim, olha, estive nessa palestra, falei sobre tal coisa. Muitas vezes as pessoas te postam. Né? 3, 4 vezes por semana as pessoas postam coisas de eventos onde eu estive, etc. Então, construir essa reputação, ela passa a ser um ponto fundamental também, né? E o caminho, né, que vocês estão trazendo, eu acho que assim, não é um caminho único, né? Você tem que fazer várias coisas em paralelo, porque às vezes a pessoa vem para mim aqui e fala, André, agora eu quero entrar em conselho, né? Eu sou CEO de empresa e tal. E eu falo, olha, legal, o que cai aqui para mim, a gente até tem feito muitas posições, mas deve ser o quê? 5%, 3% dentro dos headhunters, né? Porque muitas coisas de conselho é isso, é indicação, é uma pessoa que trabalhou com você lá atrás que vai lembrar de você, ou dentro de um outro ambiente. Então você tem que ter um ataque múltiplo e não simplesmente jogar o teu currículo na mão de algum headhunter que achar que vai amanhã conseguir uma cadeira de conselho, né? André, tem uma coisa que eu sempre faço um paralelo, que é quando a gente olha para as 3 dimensões da governança, que é o triplo bottom line, né? Social, ambiental e financeiro, eu digo que o conselheiro, num paralelo, tem também o seu triplo bottom line, que é o quê? Você ter tempo dedicado à sua função. O que é ter tempo dedicado à sua função? Não é só se preparar para a reunião de conselho, é você ter todo um jeito de ser de um conselheiro. Você não pega um conselheiro que come de qualquer jeito, você não pega um conselheiro que se veste de qualquer jeito.
Você tem que entender de um vinho, porque você vai tomar um vinho com alguém, sabe? O quanto você se dedica de tempo para aquilo que você quer ser. A outra coisa é, qual é a construção da imagem e reputação que esse conselheiro tem? O que ele construiu ao longo da vida que permeia na retórica de resultado dele? Então, assim, eu quero ser conselheiro, mas fiz M&A, já construí diferenças de turnaround de pessoas, fiz turnaround financeiro, viajei pelo mundo, conheço outras culturas. O que você construiu? Tem que ter bagagem. Tem que ter bagagem. E a terceira dimensão é a dimensão do conhecimento do negócio mesmo. Então, assim, eu conheço negócio. Eu fui ser conselheira, meu segundo conselho foi em oncologia. Eu falei assim, eu não sou médica, mas eu conheço de negócio. Eu não preciso necessariamente entender do negócio. Então, conhece de negócio, entende de economia, entende o que está acontecendo globalmente no mundo e que tem os impactos no negócio que você está operando. Quando você tem essa triplo aí que eu coloco, nasce aí a intersecção, a reputação desse conselheiro. Por que um conselheiro é super lembrado, tem convite para 10 conselhos, e tem o outro que se mata para conseguir o conselho e nunca é convidado? O que tem aqui na bagagem dele? Por isso que muitas vezes também hoje nós falamos, estamos inclusive no comitê do Conselho do Futuro lá do IBGC que eu faço parte, nós estamos analisando tudo dos conselhos de 2040, 2050. Então nós fazemos ali exercícios com pessoas mais jovens, de conselho e tudo. E até nesses mais jovens, já é o passo da construção. Então, se já está construindo isso e é muito especialista em uma coisa, ainda dá. Mas se ele não tem esse outro restante, você já percebe a diferença, que não vai, que não entra. Então, nessa construção, também quem são seus pares nessa construção? Olha, eu construí aquele M&A e lá eu tinha o André do meu lado. Ele fez junto comigo. Então eu sei que quando eu tenho alguma coisa nesse aspecto, você lembra o M&A que a gente fez lá em 1900 bolinha? Lembro. Pô, tô precisando disso e disso e disso. Vai nascendo nessa história que você construiu, né? Não é de um dia para o outro. Muito bom. Estamos chegando ao fim aqui do programa. Eu queria uma dica final aí, então, para um networking efetivo de cada um de vocês. Eu acho que a minha dica final é muito o interesse pelo próximo, né? É muito mais de você, um pouco como a Giovana falou, servir e estar disponível para os demais. E quando falar de você, se conseguir trazer de uma maneira sucinta quais são as suas fortalezas. Então, você estava falando de conteúdo e eu falei de competências, é muito por aí, né? Quando você conhece de alguma coisa, é isso que você traz. Óbvio que tem os especialistas e os generalistas, e sempre tem essa discussão, é melhor ser especialista ou generalista? Depende da situação, mas o mais importante é você criar. Eu digo que não existe retângulo de pé, nem retângulo deitado. O melhor é ser um quadrado. Conhecer de amplas tendências e questões que hoje a gente vive. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, hoje a gente fala muito de ESG, hoje a gente fala muito de M&A. Então, você precisa ser especialista nisso tudo? Não. Mas você precisa conhecer e saber como isso pode atuar dentro do seu negócio e ser capaz de puxar os recursos que você precisa para aquilo, né? Então, eu digo que mais do que um retângulo, melhor é ser um quadrado, ter a profundidade do conhecimento do negócio, o networking, o conteúdo e os recursos para poder puxar para isso. Muito bacana. Olha, basicamente, eu sempre digo assim, para boas relações, a gente precisa gostar de pessoas, né? E esse gostar de pessoas, ele está um pouquinho mais profundo, na minha opinião, que é hoje o quanto realmente nós estamos entregando relações humanizadas, né? Nós estamos falando muito disso nas agendas dos conselhos o tempo todo, estamos falando em saúde mental, estamos falando o quanto as pessoas precisam ter felicidade no ambiente de trabalho. Então, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não olhe para o olho da pessoa e fale assim, eu gosto dessa pessoa, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de entender como é que é a vida dela, eu gosto de entender como é que ela trata o negócio dela. Então, essas relações, elas precisam ser genuínas.
Então a gente pode colocar aqui métodos e formas que você acaba usando para colaborar, mas nenhuma vai funcionar se a gente não for de verdade mesmo, de estar interessado no outro. Uhum. Então quando você perguntar como é que a vida está te tratando, e a pessoa responder e você fazer um ouvido do lixo, né? Falou aqui, entrou ali, saiu ali, não é de verdade. Uhum. Não vai ter uma segunda conversa eficiente, gostosa, dinâmica, de rir, de tirar sarro muitas vezes o que precisar, ser espontâneo. Então, para mim, isso é o V0, assim, sabe? É olhar para as pessoas com o olhar de eu estou interessado no que você pode me trazer. Uhum. E olha, André, muitas vezes eu percebi isso no dia a dia falando com pessoas extremamente simples, sabe? Eu estou passando por uma fase da minha vida que eu estou cuidando bastante da mãe, e eu tenho visto, por exemplo, nas pessoas mais simples de um hospital, sabe? De uma enfermeira que está ali cuidando da sua mãe, e você ter aquela coisa de, poxa, como é que a vida está te tratando, você que cuida tanto das pessoas? E aí a pessoa já se tornou amiga, sabe? Com um mês de você estar perguntando, estar olhando, vi que uma estava com o sapato apertado, andando. Falei, mas por que a senhora está com esse pé aqui apertado assim? Não, porque é o único sapato que o hospital dá. Pô, comprei um sapato, levei para a mulher. E, sabe, quando eu precisei de uma fonoaudióloga que a gente não achava de jeito nenhum, eu liguei para ela. Ah, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, preciso de uma fonoaudióloga. Dona Giovana, eu já tenho 3 contatos para dar para a senhora. Percebe? São relações de pessoas, né? Relações de pessoas. Hoje a gente precisa trazer esse lado mais humano, mais de verdade. Muito e bom. Aí, por exemplo, eu vejo, né? Quero mostrar aqui para vocês um livro que a gente coordenou, que eu tenho maravilhosa aqui do lado também. Aqui, ó, aqui, como coautora, essas mulheres fantásticas aqui. Quando você olha para esse universo das mulheres que dão certo num conselho, você vê esse tipo de relação, sabe? Mulheres que estão preocupadas com as empresas que elas atuam, mulheres que estão preocupadas com as pessoas que estão por trás dessas posições. Então, se vocês quiserem ler também esse livro, Mulheres no Conselho, nossa maravilhosa aqui, está ao lado. Mas é isso, networking de verdade é aquele feito de coração. Muito bom. Bom, eu vou ganhar, eu vou roubar esse livro. Esse é seu já eu não li, então... Você já vai ter aqui autógrafo duplo. Autografado pelas duas. Pô, queria super agradecer vocês, foi um papo maravilhoso, Obrigada. Ótimo, eu acho que deu muitas dicas. Eu acho que mais do que mulheres de sucesso, vocês são pessoas genuínas de sucesso, né? E eu acho que para o nosso público vocês vão trazer, com certeza, uma inspiração, né? Para que executivas ou executivos possam continuar nesse trabalho, que é muito esse negócio, né? Pessoas, né? Relacionamentos, e não simplesmente eu quero crescer na carreira, porque isso vai ser a consequência, Sim, né? A perfeito. consequência vai ser o crescimento. Então, muito bom. Esse então foi o primeiro videocast da Exec Talks. Queria que vocês seguissem a Exec no LinkedIn, seguissem a Exec no YouTube. Põe a notificação lá para você seguir todos os nossos próximos videocasts. A gente vai estar em todas as plataformas de videocast. Espere pelo próximo.